Então vamos lá, vou fazer uma análise dessa lua nova aqui para poder a gente compreender o que esse novo início tem pedido. Todo mês a gente tem uma lua nova e astrologicamente ela representa o início de um novo ciclo, ou pelo menos a proposta de um início. A vida ela é cíclica, né? Então tudo tem começo, meio e fim. A lua nova representa um novo começo. Enquanto na lua nova passada a gente teve um eclipse, ele acontece umas 4 vezes no ano, mais ou menos, no máximo 5. A lua nova desse mês não tem um eclipse, claro. Mas não deixa de ser uma nova fase se iniciando. Enquanto no mês passado a proposta foi a gente agir, pegando e levando em conta todas as nossas partes, a lua nova desse mês no signo de Touro representa mais a necessidade de um novo início voltado para algo mais fixo. É como se fosse um momento da gente plantar realmente uma nova semente de acordo com os nossos valores. Então a gente tem aqui um novo início, mas um novo início mais fixo, mais calmo, mais voltado para algo que a gente pode cultivar com o decorrer do tempo. No mês passado a gente precisou de um novo início onde um passo deveria ser dado, e agora esse passo ele tem mais a ver com o cultivo de algo novo. E quando eu falo novo, realmente é pedido algo nunca antes testado, vamos colocar assim. Por quê? A gente tem um outro ponto junto dessa lua nova aí que ele pede a renovação dos sistemas de valores, da maneira como a gente lida com o nosso dinheiro e com os nossos recursos. É como se fosse assim, é necessário a gente levar os nossos princípios em primeiro plano, o que a gente valoriza em primeiro plano, mas a gente precisa olhar de uma forma renovadora e até mesmo coletiva. Pois é. Então, assim, dá para poder a gente crescer muito se a gente for considerar esse novo início sob um olhar coletivo, onde o seu valor, aquilo que você planta, vai servir para outras pessoas também. Um exemplo: você planta uma árvore e essa árvore dá um fruto. Ela cresce muito no futuro e dá um fruto. Você vai precisar de 2, 3 frutos dessa árvore para poder se saciar. E aí a ideia é que você abra para outras pessoas colherem desses frutos, ou seja, algo coletivo. Você vai estar plantando um fruto que faz sentido para você, mas num futuro esse fruto pode ser compartilhado. Então não é algo unicamente egoísta. A proposta é essa. Porque é o momento da gente plantar sonhos. E o que significa plantar sonhos, né? Eu acredito nisso, por mais que isso não esteja frutificando ainda, só o fato de eu acreditar e querer nutrir determinada semente na minha vida é o suficiente para eu poder algum dia conseguir colher. Porque mais do que nunca, nesse momento, a gente precisa incluir tanto os nossos prazeres, aquilo que a gente quer, porque a gente está falando de um signo muito voltado para os prazeres momentâneos, para aquilo, para um lado mais egoísta nosso, sabe, do meu, está muito relacionado a touro isso, mas, mais uma vez, o coletivo precisa ser visto. Com isso, eu quero aproveitar para poder falar do que a gente tem assistido no sul do nosso país. Pois é. Ali a gente vê a necessidade de fazer algo não apenas por nós mesmos, mas existe sempre a questão do cultivo do próprio cuidado, porque ninguém vai fazer isso por nós, mas o que a gente puder fazer a partir do nosso cuidado, ajudando outras pessoas, é muito bem-vindo. Isso significa a entrada para essa nova era de aquário que a gente vem falando. É gradual, porque a ideia aqui é que os sistemas de pirâmide, poucos têm muito e muitos têm pouco. Isso precisa de alguma forma ir cessando, parando de existir. Automaticamente isso vai acontecendo. Só que, né, é uma guerra invisível que está acontecendo aí.
Falando em guerra, existe também a guerra rolando lá, onde a cegueira claramente se mostra presente. Mas vamos ver até onde isso chega, né? Porque a ideia aqui é que enquanto não for olhado de uma forma mais coletiva, a humanidade num geral, a tendência é isso continuar existindo, né? Vamos ver. E aí, uma máxima espiritualista que diz somos todos um, mostra exatamente como a gente precisa lidar com essa situação ocorrida lá no sul, que ainda está ocorrendo, né? Ou seja, o que afeta no sul do nosso país, mesmo que a gente esteja no norte, no nordeste, no sudeste, não interessa, afeta a gente de algum jeito. Mesmo que seja na empatia, você sabe que tem um irmão sofrendo de alguma forma. E isso já é motivo suficiente para poder a gente passar a pensar melhor em como a gente tem cultivado a terra e como a gente tem lidado com tudo isso. Se você joga lixo na rua, não quer dizer que vai entupir o bueiro perto da sua casa e invadir a água na sua casa, não. Tudo que a gente faz aqui tem um alcance global e afeta outras pessoas que muitas vezes não tem nada a ver com o lixo que você jogou na rua ou que você viu jogarem. Pois é. Isso aí, olhando dessa forma, a gente consegue ver que o que a gente faz aqui afeta o outro do outro lado do mundo. De uma forma geral, as coisas funcionam assim, por mais difícil que seja enxergar. Então, mais uma vez, a proposta da lua nova é: faça algo por você mesmo, mas que no futuro isso seja isso gere frutos que sejam compartilhados de uma forma coletiva. Por exemplo, se você faz algo hoje que no futuro pode te trazer recurso financeiro, porque a ideia de touro é essa, por que você não considerar que esses recursos financeiros podem e poderão ser levados e compartilhados com quem tem menos? Mais uma vez, o sistema de pirâmide vem ruindo. A ideia é que o poder seja redistribuído, não de uma forma socialista ou comunista ou sei lá o quê, mas de uma forma igualitária. Se eu conseguir construir muito, por que eu não posso olhar para quem está do lado? Então, o que a gente vê acontecendo lá no Sul pode ser um exemplo do que a gente pode fazer e pode ser um momento da gente encontrar cada vez mais profundamente a nossa humanidade. Para completar, eu quero trazer o símbolo Sabeu, lembra, né? A mulher clarividente, ela viu esses símbolos lá e a gente consegue tirar alguma informação deles. O símbolo diz o seguinte: um novo continente surge do oceano. Ideia básica: o surgimento de uma nova potencialidade depois da crise. Eu acho que isso encaixa perfeitamente no que a gente está assistindo e serve de reflexão. Querendo ou não, quando as pessoas passam por um susto desse tamanho, mesmo que não seja de forma direta, a conscientização e a humanização ela se aproxima, porque a gente realmente sente a dor do outro. Isso é inevitável, a não ser que a pessoa esteja muito desconectada. Meio difícil. Então, assim, um novo continente surge. Ou seja, depois que tudo foi por água abaixo, algo novo pode ser reconstruído. Mesmo que demore a ser construído novamente, dá para poder fazer existir de novo. A ideia aqui do continente surgindo do oceano é como se tivesse algo literalmente debaixo das águas em que vai emergir de uma nova forma. Isso pode servir tanto de forma coletiva quanto de forma individual. Às vezes a gente se encontra desabado ou indiferenciado, ou seja lá o que for, e sempre é o momento da gente ressurgir, da gente emergir de novo para poder recriar um novo ser. Então a ideia desse símbolo, dessa lua nova e de tudo que a gente vem vivenciando é: plante, mesmo que você não vá colher isso por agora, faça um movimento agora. Mesmo que você não vá encontrar uma solução imediata ou algo do tipo para sua vida, faça, cultive. Isso é touro. Você colocar o seu empenho naquilo ali, cultivar e cuidar, mesmo que demore, mesmo que leve tempo,
É como uma criação, né? Quando você tem um filho, você vai ali cuidando. Às vezes tem dia que você quer que ele tenha logo 15 anos e suma de casa ou que tenha mais responsabilidade. Mas enquanto isso não acontece, a única coisa que te resta é a paciência. Mas não de braços cruzados. Dá pra gente fazer alguma coisa, pelo menos a nível pessoal, e que vá reverberar a nível coletivo algum dia. Tem como.